Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava a todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estão no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar, irmãos e irmãs. Pasme o homem todo, estremeça a terra inteira, rejubile o céu em altas vozes, quando sobre o altar estiver nas mãos do sacerdote o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ó grandeza maravilhosa, ó admirável condescendência, ó humildade sublime, ó humilde sublimidade. O Senhor do universo, Deus e Filho de Deus, se humilha a ponto de se esconder para o nosso bem na modesta aparência de pão. Por isso, nada de vós retenhais para vós mesmos, para que totalmente vos receba aquele que totalmente se vos dá. Irmãos e irmãs, é com essas palavras que São Francisco de Assis se dirigiu a toda a ordem dos frades menores, expressando a grandiosidade deste mistério que hoje estamos celebrando. O mistério de um Deus grandioso, mas que se abaixa, se humilha e se encontra diariamente à nossa disposição, ao nosso alcance, à palma de nossas mãos, na modesta aparência do pão. Esse grandioso mistério, ele pode ser aprofundado de várias maneiras, tão grandioso ele é. Mas hoje nós vamos desenvolver apenas 3 realidades da Eucaristia, 3 consequências da Eucaristia em nossas vidas, de acordo com as propostas das leituras da liturgia da palavra para este ano C. Em primeiro lugar, nós ouvimos na primeira leitura
falando sobre o rei Melquisedeque. Melquisedeque significa rei da justiça. Melquisedeque, este grande sacerdote, ofereceu o primeiro sacrifício em Jerusalém e, como nós ouvimos na leitura, ofereceu pão e vinho em ação de graças pela vitória contra o inimigo. Depois de uma batalha que tinha acontecido, este primeiro rei oferece as primícias, o pão e o vinho no altar, a figura sacerdotal de Melquisedeque. Abraão então deu a Melquisedeque o dízimo, como oferta da 10ª parte dos seus frutos. Vejam só, a generosidade do dízimo é bíblica, ou da oferta, ou da nossa contribuição com a igreja. É um ato litúrgico, partilhar, dar dinheiro na igreja, é um ato litúrgico com fundamento bíblico já no Antigo Testamento. Se a gente for olhar no Novo Testamento, há várias vezes em que Jesus também demonstra o quanto ele reconhece este gesto. Basta a gente lembrar quando Jesus elogia o gesto da viúva, que dá tudo o que tem e coloca diante do altar. Portanto, a primeira consequência da Eucaristia, o primeiro aprendizado é esse, que existe uma conexão entre Eucaristia e oferta. Existe uma conexão entre Eucaristia e dízimo. Existe uma conexão, existe uma relação entre Eucaristia e contribuição na igreja. Na liturgia, nós oferecemos tudo a Deus, naquele pão e naquele vinho que são ofertados, naquele momento em que o padre eleva aquela oferta que vai se tornar o corpo e sangue de Jesus, está passando no meio de vocês uma cestinha. E aquele gesto de colocar a contribuição ali é, portanto, também expressão de compromisso com a Eucaristia, é expressão da nossa fé. Por isso, a Eucaristia tem a ver com partilha, Eucaristia tem a ver com compromisso com as necessidades da comunidade, com o sustento financeiro, inclusive, da comunidade. O dinheiro, a nossa partilha, é expressão também do nosso amor eucarístico. É a primeira leitura que nos ensina hoje. Depois, vamos para o Evangelho e vamos perceber uma segunda realidade, uma segunda consequência da Eucaristia, do amor a Jesus sacramentado. Eucaristia tem a ver com os famintos. Vejam só, o Evangelho de hoje que nós ouvimos, em que Jesus realiza essa partilha e a multiplicação dos pães para aquela multidão faminta. Os verbos que aparecem neste Evangelho da multiplicação dos pães são os mesmos verbos da instituição da Eucaristia. Vejam só, Jesus tomou os pães, elevou os olhos aos céus, os abençoou, os partiu e depois deu aos seus discípulos. Vejam, no meio daquele deserto, uma multidão faminta, Jesus realiza aquele grande milagre da partilha e da multiplicação, e a partir disso nós podemos concluir que esta partilha é também uma Eucaristia. Ali naquele deserto aconteceu também uma missa, uma Eucaristia. Os verbos demonstram isso, o quanto há uma profunda conexão do partilhar o alimento com o celebrar a Eucaristia. Neste grande milagre da partilha e da multiplicação está, portanto, uma verdadeira cena eucarística. Na semana passada, eu não sei se vocês acompanharam,
mas saiu o resultado de uma pesquisa feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Passou bastante nos jornais. E essa pesquisa constatou uma triste realidade, que em nosso país, hoje, 33 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente. 33 milhões de pessoas vivem numa situação de insegurança alimentar. 58,7% da população brasileira convive com essa insegurança alimentar. Ou seja, 6 em cada 10 famílias tem que se preocupar diariamente com comida. 6 em cada 10 famílias não tem certeza se vai conseguir matar a fome diariamente, ou convive com medo de chegar no final do mês e não ter arroz e feijão para colocar no seu prato, sobre a sua mesa. Para quem não passa fome, talvez isso aí seja só uma notícia, números, dados, estatística. Talvez para a gente mesmo seja uma tentação dizer como os discípulos: Jesus, despede essa multidão faminta, manda eles irem para casa procurar comida. Não é nossa responsabilidade, o evangelho que nós ouvimos. Manda eles irem embora, nós não temos o que fazer. O que temos? 5 pãezinhos, alguns peixes, não dá. Como nós vamos resolver tudo isso? Mas diante dessa realidade, o Evangelho, Jesus nos diz: dai-lhes vós mesmos de comer. É nossa responsabilidade, sim. E celebrar Corpus Christi é lembrar-se também dessas pessoas famintas. A fome desses nossos irmãos e irmãs é um compromisso eucarístico que nós também temos que assumir. Nós estamos num ano eleitoral, um ano de grandes decisões para o nosso país, e a pauta da fome tem que entrar nessa discussão. Às vezes, a gente acha que tem outros fantasmas por aí, morais, fantasma do comunismo, aberrações que se criam por aí, enquanto tem gente que nem sabe o que são essas palavras, está passando fome. E o nosso compromisso nesse ano é também com essas pessoas famintas. Precisamos pensar nelas também. Irmãos e irmãs, o evangelho que a igreja propõe para nós nesse dia de Corpus Christi é um evangelho em que Jesus nos pede: dai-lhes vós mesmos de comer. É um pecado, é uma vergonha para um país que é majoritariamente cristão, a gente ter tanta gente passando fome, vivendo nessa insegurança alimentar. Sexta-feira passada, no final da tarde, véspera do segundo sábado, em que nós distribuímos para muitas famílias aqui de baixo as cestas básicas, que são compradas com o almoço solidário, são compradas com a ajuda de vocês, são feitas com as doações de alimentos que aqui chegam. O Nelson veio no finalzinho da tarde, me ligou e disse assim: Frei, amanhã não vai dar para atender a todas as famílias, vai ter gente que vai sair sem comida. A tentação é da gente dizer: eu não posso fazer nada. Quem somos nós para resolver a fome dessas pessoas? Mas quando a gente se coloca diante desse Deus que pede para nós um compromisso, o milagre acontece.
Era final da tarde, eu estava quase fechando a igreja. Vem uma família trazer várias cestas básicas. Uma família que celebrou bodas de prata de casamento e disse para os convidados: não queremos festa, ou melhor, não queremos presentes. Não queremos presentes para nós. Queremos alimento para quem precisa. E no final daquela sexta-feira, milagrosamente chegaram quase 20 cestas básicas aqui. No sábado, conseguimos entregar para aquelas famílias. O milagre acontece quando a divisão, a partilha, quando a Eucaristia nos compromete. O milagre da partilha é consequência da Eucaristia que nós celebramos. E o terceiro aspecto que hoje nós podemos tratar também é o que nos mostra a segunda leitura que nós ouvimos. A segunda leitura nos lembra que todas as vezes que nós partilhamos o pão, nós fizemos comunhão, que todas as vezes que nós partilhamos esta Eucaristia que nós comungamos, nós também entramos em comunhão com as mesmas causas e o mesmo projeto de Jesus. E assim ele se torna presente em nosso meio. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, nos lembra que ao participar realmente do corpo do Senhor, na fração do pão eucarístico, olhem que bonito, nós somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. Por isso que a gente fala, eu vou receber a comunhão. A Eucaristia também tem este nome, comunhão. Comunhão, entrar numa profunda relação com Deus, com Jesus e entre nós. Por quê? Porque há um só pão. Nós que somos muitos, formamos um só corpo, visto que participamos todos do mesmo e único pão. E deste modo nos tornamos todos membros deste corpo, sendo individualmente membros uns dos outros. Irmãos e irmãs, Eucaristia também tem este nome de comunhão. E comungar do corpo e sangue do Senhor significa, portanto, entrar em comunhão com Ele e com todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós temos necessidade dessa comunhão com Jesus. E por isso o nosso amor ao próximo e aos mais pobres é consequência deste amor a Jesus Cristo, a esta comunhão com Ele. E para encerrar, o quanto nós temos necessidade de estar em comunhão com Deus, e por isso eu faço um apelo aqui, que nunca percamos esse amor pela Santa Missa, pela Eucaristia, porque é ali que nós entramos numa comunhão plena com Jesus. Uma vez eu estava fazendo missão lá em Ituporanga, Santa Catarina. Estava num asilo, visitando os idosos, e aí chegou o momento, a gente ia rezar a missa para eles, e eu fui passando nos quartos, chamando as pessoas, aqueles idosos, para participarem da missa. E lá havia um senhor, chamado Seu Sebastião, que ele estava com Alzheimer. Tinha sido tirado de casa por maus tratos dos próprios familiares. E eu já tinha passado no quarto dele, não lembrava de mais nada, não falava as coisas com nexo, enfim. E aí quando eu passei chamando, ele disse assim, eu disse, agora vai ter missa, Seu Sebastião. E ele disse assim, vai ter missa agora, Frei? Eu disse, vai. Ele disse, então eu quero. Eu gosto de ir à missa. Aí eu voltei no quarto dele e pensei assim, será que ele sabe ainda o que é missa?
Já tinha esquecido de tantas coisas por causa do Alzheimer. E o seu Sebastião deu para mim a melhor definição do que é missa, a melhor definição do que é Eucaristia. Eu perguntei assim: seu Sebastião, o senhor gosta de ir à missa? Gosto, Frei, eu gosto de ir à missa. E aí eu perguntei: por que o senhor gosta de ir à missa? E ele disse assim: Frei, eu gosto de ir à missa porque lá eu mato a minha fome e a minha saudade de Deus. Lá eu sacio a minha fome e a minha saudade de Deus. Irmãos e irmãs, celebrar a Eucaristia, comungar, significa isso: matar a fome e a saudade de Deus. Deus vem como pão, justamente porque Ele sabe que nós temos fome. Ele sacia a nossa fome, a nossa sede de eternidade, de sentido. Deus se entrega na palma de nossas mãos, porque Ele sabe que a gente tem saudades dEle, porque Ele sabe que a gente passa essa vida, enfrenta as dificuldades, mas a gente não está sozinho, a gente está ao lado dEle. Que nesse dia do Santíssimo Sacramento, que nós entendamos que Deus mata a nossa fome e a nossa saudade, e que ao matar esta fome e essa saudade, Ele quer que nós também sejamos Eucaristia, para matar a fome de tantos irmãos, fome de pão, fome de alimento, fome de Deus, fome do sagrado, fome de sentido de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.